Franca confirmou o aumento do número de moradores de rua, né? Em 3 meses, subiu de 645 para 1.100. Em 3 meses. Com esse aumento, os barracos já começaram a se espalhar por várias regiões da cidade. Coloca a reportagem no telão, por favor, que a Márcia Maria produziu uma reportagem especial sobre esse assunto que você vai ver agora. Em vários pontos da cidade, né, já estão surgindo novas mini-comunidades, né, com os barracos ali. Agora, a pergunta é, será que todo o trabalho feito pela Secretaria de Ação Social está dando resultado? Balança. O vício em drogas levou esse jovem de 24 anos, que não quer se identificar, a morar nas ruas. Ele vive nesse barraco improvisado, feito de plástico e cobertores há 4 meses, em frente ao Centro Pop. Para ele, estar ali não é uma escolha, e sim uma necessidade. Essa situação ela não é boa, de forma nenhuma, pelo fato da gente não ter a nossa privacidade em tempos fechados, né, de chuva. E muitas das vezes não conseguimos ser recolhidos para o lado de dentro, né, do Centro Pop, pelo fato da superlotação, né, e muitas restrições que tem, né. E, faz falta até da nossa higiene pessoal. Outras 2 moradias improvisadas dividem o mesmo espaço com carrinhos de reciclagem e outros objetos. Os barracos avançam em pleno asfalto e estão cada vez mais presentes em áreas públicas e particulares. Na região norte, esse, feito de madeira, foi erguido na calçada de uma avenida movimentada. Do outro lado da via, uma árvore serviu de apoio para um puxadinho. No canteiro central dessa avenida, na Zona Oeste, um morador de rua dorme dentro de uma moradia improvisada ao lado de uma banca de jornal abandonada. Nessa área pública, uma ocupação irregular embaixo das árvores. No local, colchões, cobertores, um sofá e muitas peças de roupas. Do lado de fora, uma mesinha de madeira, panelas, algumas garrafas plásticas e peças de roupas estendidas em um varal improvisado. Mas a situação vai além da área urbana. Um amontoado de barracos já ocupa as margens da rodovia Cândido Portinari, uma das mais importantes da região, e até viadutos. Pequenos núcleos que sinalizam o início de favelização. Muitas pessoas que vivem nessas condições acabam indo para a criminalidade, elevando o número de furtos e roubos. Para Edivânia, assistente social, esse cenário é o reflexo da desigualdade social. Além da pandemia, essas pessoas também são vítimas do desemprego e da dependência química. A partir da pandemia, e vamos dizer a partir da pandemia, sobretudo desse retorno, vamos pegar 2022, você já tem um aumento muito grande das pessoas em situação de rua. E não são pessoas, na maioria das vezes, que vieram de fora. Uma das últimas pesquisas evidenciam que mais de 30% são pessoas ex-trabalhadores do setor calçadista. Tá? Então, pessoas que ficaram desempregadas, sobretudo na casa dos 50 anos, porque já são consideradas velhas para o mercado de trabalho, não eram pessoas que eram usuárias de drogas, tá? Pessoas que ficaram desempregadas, portanto, não conseguem manter a sua vida, sobretudo o aluguel. Alguns sem abrigo buscam nas praças ou em marquises de estabelecimentos comerciais um local para ficar. Homens são maioria, mas algumas mulheres também se encontram na mesma situação. Esse vídeo mostra a dor e o drama de 2 idosas que fazem dessas áreas a própria moradia. Vai morar na rua. E você tem vício, algum vício? Eu tenho da bebida, só e cigarro. Olha só, cara. Eu acho que eu vou morrer, mano. Não, vai não. Durante o desenvolvimento, Franca não teve favelas. Uma chegou a se formar na década de 80 na região sul da cidade. Mas logo, os moradores foram retirados do espaço pelo poder público e remanejados para um conjunto habitacional. Após muitos anos, a realidade mudou. E muito. A população de rua aumentou significativamente e, consequentemente, as ocupações irregulares, formando pequenas favelas. Franca corre o risco de ter uma favela? Não, o risco corre todo município, né? Eu acho que o perigo é associar o processo de favelização a pessoas em situação de rua. Né? Você pode ter essa imagem das pessoas em barracas, né? Porque estão em situação de rua e já classificar como favela. Né? Mas eu acho que a gente precisa olhar com mais vagar. Né? E, inclusive, você tem um processo muito mais amplo,
né, da questão da moradia, que envolve uma quantidade muito grande de pessoas. As pessoas em situação de rua, elas se receberem esse apoio, como, por exemplo, Moradia Primeiro ou outras políticas, elas não preferem ficar na rua. Não é assim. A gente tem, sim, aquele desejo, principalmente as pessoas que já estão na fase do abrigo, que é um processo de ir cortando esse vínculo com a rua, é um desejo muito grande de reinserção social. Há 10 anos, quando o Centro Pop foi criado, Franca vive uma explosão no número de moradores de rua. De acordo com os dados da Secretaria de Ação Social, cerca de 1.100 pessoas estão nessa situação. O número quase dobrou nos últimos 3 meses. Em junho, eram 645 moradores cadastrados, boa parte de Franca. O restante vem de outras cidades, a maioria viciada em drogas ou álcool. Além do Centro Pop, todos recebem atendimento por meio de núcleos de assistência e programas sociais do município. No ano passado, até agora, 150 pessoas conseguiram deixar as ruas. Mas essa população só cresce e parece ir na contramão das ações sociais e políticas públicas que não conseguem atender a demanda. É que a demanda é muito grande, né? Mas a gente tem um processo hoje, inclusive da Secretaria Municipal de Assistência Social, com toda a equipe, fazendo um trabalho muito importante. Indo, inclusive, abordagem social, indo até essas pessoas, fazendo cadastros, quantificando, tentando encaminhar. Agora, como eu disse, você conta com muitos fatores que envolvem essas situações. A gente falou do desemprego, falando do rompimento de vínculos, mas tem o uso também de substâncias químicas, de drogas. E a gente precisa olhar para isso, dar uma atenção para isso. Por quê? Porque isso leva as pessoas a uma dependência muito grande. E a situação de rua favorece a isso. Por quê? Porque você tem uma situação de insegurança. No município, tem hoje o interesse, eu estou falando pela mesa que nós tivemos aqui, representadas pelos vários serviços, como abrigo provisório, que está sob a coordenação da Pastoral do Menor, o serviço de acolhimento, o serviço de moradia primeiro, a Secretaria Municipal de Assistência, o consultório na rua, que tem todo um serviço de atendimento médico, de orientação, o Centro Pop. Então, tem uma rede de serviços que tem buscado desenvolver uma atenção. Mas a gente vai precisar de um apoio da sociedade, porque precisa, sim, de trabalho, precisa de políticas de habitação. Então, você tem que envolver os políticos, porque você precisa ter uma política de habitação que dê segurança para as famílias. Olha, só o que me assusta é a prefeitura falar, que, olha, a situação está ruim assim, não só em Franca, mas em todo lugar. Ou seja, se nivelando e se comparando a outras cidades, como se o problema de outras cidades fosse dela. Não é. O problema dela é aqui. Como a Prefeitura de Ribeirão tem que cuidar de Ribeirão, como a Prefeitura de São Paulo cuida de São Paulo, cada um tem o seu problema. Agora, a gente não pode falar, olha, eu estou deixando o negócio andar porque o outro também deixa. Ah, não, o outro não vai, eu não passo também. É assim que funciona? Infelizmente, não. É uma questão que nós envolvemos aí muitas políticas públicas, como disse a assistente social. Nós temos, se conseguir dividir tela comigo aqui, Kevin Bacon, por favor, porque nós temos aqui que pensar, no caso do uso de drogas, uma ação da polícia para tentar tirar o máximo de drogas das ruas o possível. Isso é o que tem que ser feito. Uma ação da polícia para dar um limpa. Como a prefeitura havia prometido, a Polícia Civil, a Polícia Militar falou, olha, nós vamos dar um limpa agora, nós vamos puxar a ficha. Quem é morador de rua, que é traficante, que é bandido, que é ladrão, vai para a cadeia. Não é porque o cara mora na rua que ele não pode ser preso. Se ele tem um crime, ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu. Isso na parte da polícia. A ação social tem que oferecer esse serviço que eles já oferecem muito, que é a moradia com assistência da prefeitura, que é o Centro Pop, que é a ressocialização, que é atender e fichar o cara para tentar tirar o cara e resgatar. Ministério Público também tem que entrar e entender, que eles têm direitos, mas eles têm deveres. Os senhores promotores, a gente pede ajuda, que o promotor não deixe fazer nada. A polícia não pode pôr a mão, não pode pegar no barraquinho,
Se você pôr a mão no barraquinho, você vai preso e o cara fica solto. Mas peraí, o cara que mora no barraquinho é ladrão, tem várias passagens, eu sou pagador de imposto, o cara montou um barraco na porta da minha casa, na minha loja. Ah, mas não pode. Então a promotoria também tem que ajudar nesse sentido de quem quer ajuda ser ajudado e quem tem cometido um crime tem que pagar pelo crime que cometeu. Então, são vários pontos. E você de casa também. Ah, Valentim, o que eu faço? Dou dinheiro no semáforo. Para no semáforo, o cara vem, vou lavar o teu vidro. Não vai, amigo, não tem grana. Aqui, não tem que comer. Aquela plaquinha, quero dinheiro para comer. Centro Pop, eles dão a comida, eu pago a comida que vai lá porque eu pago imposto. Então, você está vendo como uma sequência? Aí você dá a moeda, o cara vai no traficante que a polícia não prendeu. A polícia não prendeu, ele compra a droga e ele continua morando na rua, alimentando esse círculo, vicioso. E aí, quando você vai lá tirar o traficante, o barraquinho meteu o pé, você não pode, porque o promotor não deixa. E quando a prefeitura vai tentar oferecer um serviço, não consegue, porque o cara tem a sua moeda no semáforo, tem o traficante que está solto. Então, tudo isso vai juntando nessa situação que você está vendo, infelizmente, Infelizmente, isso como, Franca, agora a justificativa de falar que não dá para resolver aqui porque no outro também tem, Ah, meu vizinho toma banho, também não vou tomar, porque ele está fedendo, eu também estou. É assim? Aí não fica fácil, Então a gente vai continuar acompanhando e, claro, contando com todos os braços da sociedade para tentar chegar a uma solução, tá? Então eu faço a minha parte, para no semáforo, o cara vem, Valentim, balança, cabeção, balança, amigo. Uma grana, não tem, tô quebrado, mas trabalha na Record. Não, meu dinheiro para pagar a conta, que não tem conversa, tá? Mas que ajuda? Centro Pop. Ah, não vou lá. Problema seu, tá? E vaza na braquiária, tá? Se você der dinheiro, você está alimentando o tráfico e aí não adianta reclamar da favela que está chegando.